Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Horário novo, né? Está começando mais um Resumo Cast. Quem vos fala é Crispim Neto. Estamos ao vivo diretamente de todas as nossas plataformas digitais e também através do nosso site www.resumomt.com.br. Além de você ficar, acompanhar esse bate-papo maravilhoso que vamos ter agora, você fica por dentro de tudo que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Então já pega o link, compartilhe, resumomt.com.br. E para você que está entrando agora, acessando, primeiramente, nosso muito obrigado, nosso boa noite, né? Agradecer aí por nos deixar entrar à sua residência, onde você estiver, no seu celular. Hoje nós vamos estar falando de empreendedorismo, hoje nós vamos estar falando de empresa. Será que compensa ser empreendedor? Será que compensa ser empresário no Brasil, no Mato Grosso, aqui em Cuiabá? Esse rapazinho que está aqui do meu lado, ele vai falar com a gente, ele vai te dar dicas e falar, compensa, não compensa, sei não, hein? Recebendo aqui nossos estúdios, ele já passou, teve uma passagem rápida, mas hoje a gente vai, estar 100% à sua disposição. Estamos recebendo aqui o Leonardo Castro. Mais uma vez, meu amigo, seja bem-vindo, uma satisfação tê-lo no nosso programa. Muito obrigado, boa noite, Crispim, boa noite a todo mundo que está acompanhando aí esse podcast aqui nas redes, né? Estou aqui à disposição para a gente falar um pouquinho sobre o que eu mais gosto, o que eu mais amo, que é trabalhar com a gestão das empresas, né? Fazer com que os empresários realmente tomem para si a responsabilidade que o empresário tem que ter, né? Que é gerir o seu negócio da forma correta. E não virar um empregado do seu próprio negócio. Porque você falou tudo, né? Virar empregado do seu próprio negócio. Às vezes a pessoa fala, tô cansado de trabalhar de CLT, tô cansado de trabalhar pros outros, vou trabalhar para mim, que eu trabalho no horário que eu quero, como eu quero. E aí quando a pessoa acaba, ela às vezes se escravizando com ela mesma. Exatamente. Ela não tem tempo para família, não tem tempo pro filho, aí ela às vezes não consegue gerir eu acho que é um dos maiores erros, você que vai estar nos avisando aí, nos falando, mas a pessoa ela começa a confundir, não sabe administrar o financeiro. Exatamente. Eu recebi R$100 hoje, eu vou ali, eu vou gastar os R$100. E não é bem assim. Exatamente. Não quer dizer que sua empresa faturou R$100, que os R$100 é 100% seu. Exatamente. É bem vamos falar primeiro da Omie. Omie. Você é licenciado, né? Exatamente. Franqueado Omie aqui na região. Na região, no estado inteiro? No estado inteiro, né? Eu trabalho com contadores e com empresas, trazendo justamente essa automatização, né? Fazer com que os processos da empresa aconteçam de forma automática dentro de um software de gestão que vai gerenciar o principal ativo hoje que o empresário tinha que estar na cabeça. O principal ativo dele hoje são os dados, né? Para a gente entender, para quem está em casa nos assistindo, o que é a Omie? Explicar um pouquinho melhor para as pessoas, qual que é o conceito da empresa, o que a Omie pode nos auxiliar e nos ajudar como empresário, como empreendedor. Muito bem. Então, a Omie hoje é um software de gestão 100% na nuvem, já está há 12 anos no mercado e hoje já tem mais de 200 mil clientes que utilizam essa ferramenta. Então, o propósito da Omie é justamente dar essa liberdade para o empresário dele gerir a empresa dele como um todo, financeiro, estoque, compras, integrado com o seu contador também, toda a parte de produção. Então, ele faz toda a gestão dos dados através de um ambiente 100% em nuvem, tá, Crispim? Então, a gente fala que a Omie hoje faz parte do RP da nova geração, né? É aquele RP hoje que já está na nuvem, que você acessa hoje do seu celular, que já está integrado com o seu WhatsApp, tá? Então, hoje o empresário, ele não precisa acessar o sistema para ter as informações, basta ele entrar no WhatsApp ali e fazer uma pergunta, por exemplo, como está o meu caixa, como está meu contas a pagar, né? Como está o pedido do cliente X, e o sistema automaticamente já te responde isso e já dá a informação para o empresário em tempo real. Então, a Omie traz o empreendedor, o empresário para a era dos dados, né? Da tomada de decisão ali, na hora que ela tem que ser tomada para aproveitar, né? O custo da oportunidade, né? Para ele ter ali aquilo na mão e fazer sempre os melhores negócios. A Omie, ela defende a gestão baseada em dados. Na sua experiência, qual é o prejuízo real de uma empresa que ainda controla seu negócio em planilhas e anotações manuais? Exatamente. Então, assim, a maioria dos empreendedores, dos empresários, ele começa o seu negócio nesse formato.
É a planilha do Excel, é uma anotação aqui, é uma anotação ali, né? E esse tipo de gestão acaba trazendo um delay muito grande, um gap muito grande na tomada de decisão. Por quê? As informações numa planilha, elas não são 100% atualizadas. Ali pode ter erros de digitação, fórmulas, né? Quem nunca, né, deixou de copiar ali uma formulazinha de uma célula para outra? Hoje tá tendo muito no GPT, né? O pessoal esquece de tirar ali, ó, né? E aí bate um zero errado, né? Enfim. E aí você acaba perdendo muito tempo administrando as informações e você não tem informação em tempo real. E na tomada de decisão, ainda mais nos tempos que a gente vive hoje, tempo é fundamental. Então, se você perde muito tempo hoje gerindo planilhas, você gasta o tempo da sua equipe alimentando algo que não vai te dar a informação em tempo real, em vez de estar investindo esse tempo na análise de dados para aumentar o seu lucro, aumentar a sua margem, né, e entregar para o empresário resultados melhores. Então hoje o gap não é só financeiro, tá? É também na gestão. Eu falo que é mais ou menos assim, Crispim, você está dirigindo um carro a 100 por hora, só que em vez de você estar olhando para o para-brisa, você está olhando para o retrovisor. Então o risco de você colidir ou de você estar indo numa estrada errada é totalmente factível num ambiente desse. Se você pudesse analisar apenas 3 indicadores de uma empresa para saber se ela terá futuro ou não, quais seria? Olha, eu gosto muito de indicador, tá, Crispinha? Fala assim que hoje quem tem dados e consegue transformar esse dado em informação hoje está na frente. E aí eu gosto de analisar sempre 3 pontos importantes, tá? O primeiro, eu sempre gosto de ver a margem de contribuição dos produtos e dos serviços, tá? O empresário ele precisa entender que não é porque ele ama aquele produto, porque ele ama aquele segmento, ele ama aquele serviço, que precisa investir naquilo e bater a cabeça em cima daquilo, né? Por quê? Aquilo precisa dar retorno para ele, tá, Crispim? Então, assim, se você está trabalhando para trocar 6 por meia dúzia, não faz muito sentido hoje, né? Então, você precisa entender quais são os produtos e serviços que hoje te dão margem, traz caixa, traz dinheiro para a empresa e focar nesses produtos. Então, esse é o primeiro indicador que eu gosto de trazer para os meus clientes. O outro são os dados financeiros, né? Então, a gente coloca ali um DRE, um fluxo de caixa, né? Eu gosto sempre de estar falando para o empresário o seguinte, você saber colocar da forma correta, quando receber e quando pagar os seus fornecedores. Então, essa elasticidade, esse movimento que você faz é um indicador que você consegue ter sobrevivência no seu negócio. E o terceiro diz respeito ao custo de aquisição do cliente, né? É o quanto você investe para trazer o cliente para dentro da sua empresa e o quanto esse cliente vai te dar de retorno ao longo do tempo, né? Então fazer também essa comparação. Quanto me custa adquirir esse cliente e o quanto ele vai me dar de dinheiro ao longo do tempo. Então se você olhar esses 3 indicadores hoje de uma forma bem estruturada, você consegue ter uma gestão aí bem equilibrada, né? Olhando para frente, com todos os desafios que a gente vai falar um pouco mais para frente aqui, né? Hoje empreender não é fácil, né? Hoje no Brasil é bem complexo. Vamos falar um pouquinho sobre a L7? Vamos lá. Quero que você explique às pessoas, e aí a gente, depois da L7, né? Por que eu preferi, eu peguei na unha para fazer essa pauta, a gente falou um pouquinho da UMIE, a gente falou um pouquinho da L7, porque as duas, elas praticamente trabalham juntas, uma dá o suporte à outra. Então, para as pessoas em casa, nesse primeiro bloco eu quero que você apresente as duas empresas, e aí agora a gente vai falar da L7, e aí sucessivamente a gente fala um pouquinho como que as duas trabalham. Bacana. E aí depois a gente vai entrar na parte do empreendedorismo melhor ainda. Vamos para cima. Fala pra gente, apresenta para as pessoas em casa um pouquinho sobre o que é L7. Exatamente. Então vamos lá, antes de mais nada, né? A L7 é sua, né? Não é franqueada. A L7 é minha, né? Então, o meu maior sonho, né? O que eu amo fazer na minha vida é ser consultor de software de gestão, né? Entrar numa empresa e fazer com que o empresário ele consiga utilizar a ferramenta de forma adequada, de forma correta e que aquela ferramenta traga para eles bons resultados. Então, antes de mais nada, eu sou um consultor, né, de gestão de software ERP e a L7 me proporciona isso, né? Então, por 18 anos, eu trabalhei numa grande empresa de tecnologia, né? Nela fiz toda a minha carreira e sempre especializado nesse segmento de software de gestão. Só que eu sentia muita falta
de ter esse contato com os meus clientes. Então, com a L7, ela me proporciona isso, Crispim. Eu estar dentro dos meus clientes, falando sobre software de gestão, ajudando eles nos processos, criando aquela cultura para que ele absorva essa ferramenta de forma mais plausível, né? Dentro da realidade do cliente, isso é importante, tá? Não é porque um software funciona bem numa empresa que vai funcionar na sua, né? Então é como se fosse no médico, né? Você faz o seu exame, tem lá o seu resultado e com base nesse exame você faz aquele protocolo para que a sua empresa receba aquilo de uma forma mais estruturada. Então, a minha paixão, a minha profissão número 1 é ser consultor e eu faço isso junto com a L7. E a OMIE, ela veio para agregar nesse mundo porque é uma ferramenta muito automatizada, Crespim. Hoje, o empresário ele consegue automatizar tanto o processo dentro da ferramenta que a interação dele com o software acaba sendo o mínimo possível. E as informações são geradas de forma automática. E aí o empreendedor ele consegue ter essas informações de forma mais rápida. Então eu consigo unir os 3 pilares fundamentais para uma gestão, que é o quê? Processo bem estruturado, uma cultura bem estruturada, pessoas treinadas, capacitadas e engajadas e um software de gestão que responda a todos esses movimentos para que tudo isso funcione de forma harmônica. Então a intersecção entre a L7 e a OMIE vem justamente nesse conjunto de elementos para que a gestão seja potencializada. Podemos dizer que a OMIE é as ferramentas e a L7 é a mão de obra, é você que vai executar ali. Exatamente, é o que vai configurar ali aquele ambiente para que a empresa absorva e receba bem um software de gestão no momento que ela está vivendo, da forma que ela precisa. A L7 trabalha diretamente com transformação digital e eficiência empresarial. Qual foi o caso mais marcante em que uma mudança de gestão ou tecnologia alterou completamente o resultado de uma empresa? Você tem um exemplo para nós? Tenho vários, mas assim, a maioria delas é voltado justamente numa dor, né, que os empresários têm. Sempre que eles me encontram, ele fala assim, Léo, faturo bem, tô num momento bom, só que eu não vejo dinheiro na minha empresa, cara. Isso me incomoda. Geralmente vem por esse ponto, né? E aí eu tenho até uma palestra que eu falo sobre os cinco erros que corroem por dentro uma empresa lucrativa. E a gente passa por um processo justamente para entender cada etapa e mostrar para o empresário que não basta ter talento, não basta ter o feeling, né, que é o primeiro erro, né? Às vezes o profissional está naquele segmento, ele conhece muito daquilo, ele sabe de cor e salteado, mas ele quer levar a sua gestão no feeling, né? Então tem um grande amigo que tem uma empresa de tecnologia, inclusive ele formou comigo, e no churrasco ele falou assim, Léo, cara, vai lá na minha empresa, cara, me ajuda, cara, eu preciso dar um jeito lá, tô faturando e não tô vendo dinheiro, cara. Então nós sentamos lá numa segunda-feira, estruturamos tudo, categorizamos cada uma das receitas, das despesas, colocamos o fluxo financeiro dele funcionando, analisamos todos os contratos e conseguimos identificar exatamente onde estava o furo da bala. Só naquele processo, Crispim, ele faturava cerca de 180 mil reais por mês, né? Tinha uma equipe enxuta ali, tinha 8 ou 10 colaboradores, dava para ter uma margem muito boa, de 20%, 15% ali fácil, mas não estava tendo nada. Só de cortar gasto, a gente cortou mais de 18 mil reais do quê? Contratos que ele não precisava, mas estava ali na cobrança recorrente, ele não via, porque não tinha uma categoria financeira dizendo para ele aonde cada custo estava alocado, e ele também tinha um gap muito grande entre o recebimento e o pagamento. Então ele acabava tendo uma disposição de caixa menor no início do mês e no final do mês ele estava sempre correndo atrás para poder suprir aquilo que ele pagou no início e não conseguia receber de forma adequada. Então nós fizemos esses ajustes e hoje a empresa dele é tranquila, tira férias, trocou de carro, o cara está super feliz e a empresa toda funcionando e colocamos a OMIE também para poder fazer a gestão de forma integrada, né? Então foi um case que eu levo aí muito bom e que reflete muito dos cases que eu trabalho nesses anos aí. Que maravilha. Mais de 20 anos. Pegando esse exemplo seu, a gente vai entrar na próxima pergunta, mas antes eu quero mandar um abraço aqui, um beijo pro Cláudio, né? Da Arpia Sorvetes, ele que tá aqui no Instagram mandando um abraço pra gente. Um abraço, meu amigo. Se tiver dúvida e sugestão, pode mandar que a gente responde aqui ao vivo. Muitas empresas investem em tecnologia, isso é de fato, isso aí a gente faz até um comparativo também com redes sociais, né? Impulsiona, aquela coisa, tudo. Mas continuam improdutivas, onde normalmente está o problema. De
faço essa pergunta. Na ferramenta ou na cultura da empresa? Que aí pega o exemplo do seu amigo. Exatamente. Então, assim, como eu falei, né? Ele é um conjunto de soluções ali, né? Então, não adianta você ter a tecnologia, porque hoje a tecnologia você compra, tá, Crispim? Então, assim, você vai lá, assina um software ou compra um software, a tecnologia vem, você coloca lá na sua empresa. E ela vai virar um potencializador. Ou ela vai potencializar a bagunça que você está hoje, ou ele vai potencializar a organização que você está hoje. Então, o pulo do gato, né, como a turma diz, né, o pulo do gato está onde? Na cultura e na gestão. Então, não basta você adquirir uma tecnologia, você comprar uma tecnologia, se internamente você não está disposto a mudar, a organizar, né? Então, se você automatiza a bagunça fica automatizada. Se você automatiza um processo eficiente, você ganha produtividade, ganha escala e você consegue, né, rampar aí e ter um futuro próspero, né? Então, hoje o principal problema está na cultura. Então, quando você adquirir uma tecnologia, você tem que entender o seguinte: você tem que comprar a ideia, você tem que entender que o processo vai ser doloroso e que você vai ser o principal agente para fazer com que as pessoas engajem e façam a tecnologia funcionar. Então, a cultura hoje é o principal artigo aí para que isso dê certo. Funcione. Exatamente, você pegou num gargalo aí que vai arrepiar bastante gente aí que está nos acompanhando, a cultura. A cultura. E como que você mexe com a cultura de uma empresa? Como que você mexe com a cultura de um ser humano? Hoje em dia, Crispim, vou falar a verdade para você, ó, nós estamos na era das relações humanas, né? Pessoal, tanto a geração que está vindo, a geração anterior, são gerações que precisam de estímulos diferentes para poder exercer aquilo que você precisa que ela faça. Então, hoje, uma boa gestão de pessoas, um engajamento adequado, com um propósito adequado, acho que essa é a palavra, propósito. Hoje as pessoas são movidas por propósito, né? De gestão de pessoas. Agora que eu vou te colocar em saias curtas, Vamos lá. Como que você administra a gestão de pessoas com a gestão de máquinas na era, no século XXI, na era digital? Porque vai aprofundar aqui, vai ter perguntas Vamos de falar home bastante sobre office, vai ter várias situações, porque o empresário, quando ele pensa, isso eu acredito que seja quase unânime. Aham. Ah, vou investir em tecnologia porque eu vou ter um custo-benefício e também eu não vou precisar lidar com gente. Não vou precisar estressar. Mão de obra hoje no mercado está muito difícil. E é uma realidade isso. Porém, não é bem assim. Não é bem assim. Mas Não é bem assim. como você consegue juntar os dois? Exatamente. Ou você não consegue? Não, consegue sim, consegue sim. É porque assim, ó, quando a gente faz um projeto, né, porque assim, tanto na L7 quanto na OMIE, cada projeto é um projeto único, porque as empresas são pessoas e pessoas são únicas, né? Pessoa jurídica e pessoa física, né? Assim como seres humanos, as empresas também têm a sua própria identidade, né? E nela habita a cultura, e a cultura que faz com que as pessoas façam aquilo que você precisa ou não, tá? Então a melhor tecnologia é aquela que une as pessoas, tá, Crispim? Isso aí é importante. Não adianta nada você desenhar um belo processo, você desenhar uma bela gestão, se a ferramenta não está adequada, ou se a ferramenta é burocrática, ou se não leva ao resultado que você prometeu para aquela pessoa que ela teria, né? Então é tudo uma questão de engajamento e recompensa, né? Aquilo que você implanta e aquilo que você colhe daquele resultado. Então é um conjunto de fatores que faz com que as pessoas hoje façam ou não aquilo que você precisa. Mas é claro que a cultura ela vem de cima para baixo, né? A cultura tem que ser vivida desde do empresário, do dono, do empreendedor, do idealizador daquele projeto, até as pessoas que vão executar, para que todo mundo esteja no mesmo barco, no mesmo propósito. Falando a mesma linguagem, falando né? a mesma linguagem. Se um dos dois lados não está alinhado com essa filosofia, aí nada vai. Vamos dar um dar exemplo, certo. a Copa do Mundo, seleção, se não tiver... Se não tiver, não vai. Torcida, jogador, técnico, comissão, todo mundo tem que estar ali na mesma sintonia, senão vai dar errado. Não passa da Então primeira tem que ter um fase. alinhamento, não passa da primeira fase. Exatamente. Produção, então o desafio é esse. O break tá no gatilho aí, produção? Tá no jeito aí? Porque nós temos que faturar também. E o primeiro bloco parece que não, mas já foi 20 minutinhos aí de live, de entrevista. A gente vai beber, molhar um pouquinho o bico aqui, faturar um pouquinho, e a gente volta e a gente vai entrar um pouco mais dentro dessa parte empresarial. Beleza? Puxa.
Estamos de volta com o nosso programa, estamos ao vivo diretamente do nosso estúdio no Jardim das Américas. Hoje nós estamos falando sobre empreendedorismo, empresa, empresário, você aí, trabalhador informal. Tô aqui com meu amigo Guina Leonardo. Leonardo, trabalhador informal, que não tem CNPJ, famoso autônomo, ele consegue contratar as ferramentas também ou não? Consegue contratar, sem dúvida nenhuma. Tem um Porque CNPJ eu diga-se de passagem, eu acho que se a gente não for o maior, o número 1, a gente tá no top 3 país do mundo com trabalho informal. Exatamente. Eu não tenho esses dados, eu vou dar uma pesquisada, mas eu vou levantar. Eu acredito que a gente é um dos top 3, porque tudo que o brasileiro faz, cara, é a dona Maria vendendo bolo, é a dona Joana ali vendendo carcinho e sutiã, seu José vai pra esquina vende um espetinho, né? Tudo que faz. E aí a gente tem essa preocupação, porque igual você falou, a gente tava falando no bloco anterior sobre a cultura. E tem muitos que têm a cultura de não vou abrir um MEI, não vou abrir um CNPJ, e às vezes não sabe também a importância disso. Entendeu? Exatamente. Esse é um ponto que a cultura brasileira como em si, né, traz, né? Hoje, quando você vai abrir uma empresa, qualquer pessoa, tá? Ela vai pensar na fachada, vai pensar no produto, vai pensar em todas as coisas possíveis e imagináveis, e o software de gestão vai acabar sendo ali o último ou o penúltimo que ela vai tentar resolver ao longo do tempo. Espera eu crescer, deixa acontecer isso, deixa fazer aquilo, e na verdade, quando você começa o CNPJ, quando você começa o seu negócio já com uma ferramenta estruturada, a chance de você dar certo, a chance de você crescer aumenta muito mais. Por quê? Você vai ter o controle do seu negócio. Você vai saber quanto você está comprando, vai saber quanto você está vendendo, quem que é o seu cliente, quem que é o seu público-alvo, né? Como está o seu financeiro, qual que é o dia bom de receber, o dia bom de pagar, né? Isso é na cabeça da gente, né? Não, e a margem de lucro, principalmente, quando a gente fala também, igual às vezes a pessoa ela pega, do lado da casa da minha sogra, abriu um salgadeiro. Exato. Abriu não. Eu acho até engraçado que ele contou a história, na primeira vez que eu parei lá, a minha sogra mora quase uma rua depois da avenida, sim. E o cara, ele para a moto, coloca a caixa de isopor numa mesinha, e o pessoal passa ali, ele vende. E aí eu falei, vou experimentar aquele salgado raiz, com a maionezinha temperada, né? É muito bom. Bom demais. E aí ele contando, ele falou, cara, peguei minha esposa, a gente desempregado, a gente praticamente não tinha mais nada, parece que ele tinha 100, 200 reais. Ele virou pra falou, a gente não pode errar. Esse daqui é o nosso acerto. É para fazer acontecer. E ele ainda contou que ele nem sabia fazer salgado, nem ela. Viram a receita, falou, não podemos errar. Fizeram a primeira fornada, ele foi vender, ele falou, vou vender. Aí saiu de porta em porta, foi na frente da escola, aí fez o pontinho dele. Cara, hoje ele voltou, dobrou, só que o que eu quero dar o exemplo dessa pessoa? Aí ele contou só a história dele, aí eu não aprofundei, não sei como que tá, não o conheço, a gente conhece assim só da região lá, mas onde que eu quero chegar com essa história? Às vezes a pessoa, tipo, pega 100, 200 reais, ela faz ali 50 salgados, 100 salgados, e aí ela, de 200, ela passa a ter 800 reais, 500 reais. E aí, às vezes, ela não consegue fazer a margem de lucro, que é o quê? Ela tem que comprar novos insumos, ela tem que tirar uma margem de segurança, entendeu? E aí acaba gastando tudo, e aí por isso que um comércio não vai para frente. Exatamente. Então, entender esses custos de forma... Eu tenho certeza, se você perguntar para essa pessoa hoje, quanto custa fazer a receita que você faz hoje lá? Você faz 100 salgados. Vai custar tanto. Tenho certeza que ela pegou só o que ela gastou no supermercado ali, né? Mas ela esquece que tem a energia, tem o tempo dela, tem o combustível do carro, Aí na hora que chega na semana de pagar energia, aí ela não tem o dinheiro. Aí o dinheiro que ela vende salgado, ela compra o insumo, paga a conta, paga tudo, fica lisa. Não faz o custo fixo para se manter. Quanto eu preciso gerar hoje de dinheiro para poder manter a minha empresa aberta? Não vou nem entrar. Valor, né? Aí quem vai. Eu vou dar deixa, você que vai entrar nesse assunto. Que é como fala? A previsão para o ano seguinte, fazer o planejamento anual, tudo. Esse ano aqui foi mais ou menos, por quê?
Aí eu tenho amigos que trabalham com multinacionais, na parte de biodiesel, tudo, mas para mim, assim, na minha concepção, empreendedor, empresa é empresa, pequeno ou grande, eu acho que o que muda são só os números. E aí a gente conversando, ele já deu várias entrevistas comigo, mandar até um abraço para ele, Tabajara, e ele comentando, falou, não, a gente ainda estava fazendo um planejamento anual até daqui a próximos 5 anos. Então, tipo assim, já faz uma métrica de mercado, onde que vai chegar, como que vai chegar, para poder, se vai investir, se não vai, se é hora de recuar, se é hora de falar, não, agora é hora da gente fazer um investimento maior, um investimento em marketing, em estrutura. Perfeito. Então, tipo assim, é um planejamento com uma previsibilidade lá na frente. Exatamente. Mas você só consegue isso se você tiver os seus dados. Mas você consegue ajudar nós a fazer isso aí também? Consigo, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, por quê, Crispim? Assim, ó, primeiro ponto que a gente faz quando chega numa empresa é justamente arrumar a casa. É colocar cada valor no seu devido lugar para que o empresário enxergue aquilo que é o negócio dele. Quanto custa, quanto vale, né? Como que recebe. Então, assim, sem isso você não consegue projetar o seu futuro. E aí depois você faz suas análises de mercado. Onde você está inserido, onde você quer chegar, quais são suas metas, né? E com base nessas realizações, você vem fazendo o trabalho inverso. É o que as grandes empresas fazem hoje. Por que eles conseguem ter um planejamento de 7, 10, 15 anos? Porque eles sabem onde vão vender daqui 2 anos, eles sabem qual mercado que eles vão explorar, qual produto que eles vão atacar, qual é o canal que eles vão fazer, né? E para o empresário pequeno é a mesma coisa. Vou abrir ou não uma outra loja? Vou colocar um ponto no lugar X ou Y? São estudos de mercado. Quanto custa para fazer isso? Eu tenho dinheiro para isso? Quanto que eu tenho que guardar hoje para poder realizar isso no próximo ano? Orçamento. Planejamento e orçamento. Esse é o segredo. O empresário brasileiro hoje, Leonardo, ele reclama muito do imposto, da burocracia. Hoje eu acho que é unânime. Imposto, governo, sempre. Na minha visão, no meu ponto de vista, eu acho que é terceirizar a culpa. Acho que é terceirizar a culpa. E esse tempo atrás eu tava conversando com a minha mãe e, tipo assim, sempre que eu encontro alguém falando, tá difícil, não tá fácil, eu tenho um ditado que eu carrego comigo. Sempre que tem alguém chorando, tem alguém vendendo lenço. Com certeza. E na época da pandemia teve muitos que quebrou, muitos que faliu, mas também teve muitos que ganhou dinheiro e ficou rico. E desde quando eu me conheço por gente, a época do cruzado, do cruzeiro, o plano real, Collor travou todo mundo, anoiteceu e não amanheceu. Então, tipo assim, se for analisar, fala pra mim uma época, você que tá nos assistindo aí, fala uma época aí que foi a época de ouro, que não teve problema governamental, não teve problema de imposto. Então, tipo assim, pra mim é tampar o sol com a peneira quando eu vejo um empresário reclamando. Exatamente. Sabe? Eu acho que tem que ter gargalo. Mas eu quero que você me responda, na sua visão, o que mais impede uma empresa de crescer hoje? No seu ponto de vista, é o governo? É o imposto? É a burocracia? Ou é a falta de planejamento, de gestão? Vamos lá, né? Vamos dividir essa pergunta. Ou é todo mundo, é tudo pouco? Né? Assim, costumo dizer o seguinte, estamos todos debaixo do mesmo sol, tá, pessoal? O governo que impacta o seu negócio, impacta o meu negócio, impacta o negócio do Crispim, de qualquer outro empresário. Tá todo mundo no mesmo mercado, tá todo mundo sobre a mesma ótica, né? Então é um sócio, sim, é pesado, é burocrático, mas ele está lá, a gente tem que aprender a lidar com ele. E uma forma de lidar primeiro, tendo um bom software de gestão para você entender quais são os impostos que incidem no seu negócio. Você tem que saber o quanto que isso custa, né? Se eu vender X, quanto de imposto que eu vou ter, quanto que eu vou recolher. Então isso vai para todo mundo. Eu vou te interromper um minutinho, porque você sabe que o ao vivo é aqui, aí né, pega o time, às vezes a pessoa ela faz a pergunta, ela quer receber, a gente volta aqui. Eu quero já, primeiro mandar um abraço aí, né, para Keturali. Eu acho que é isso, Keturali Koski. Se eu tiver errado, aí você me perdoa. Conhece? Acho que sim. Então, ela está perguntando, Leonardo, hoje existem muitas empresas que implantam o ERP, né, o ERP. Na sua visão, qual é o grande diferencial da L7 Tech que faz os clientes escolherem a L7? Exatamente. Então, assim, hoje a L7, ela ajuda o empresário a implantar essa ferramenta dentro da sua empresa. O que é o... Então, vamos lá. O RP é o software que vai gerir todo o fluxo da sua empresa, desde a entrada até a saída. Então, é o principal sistema do seu negócio, tá?
Então ele tem vários módulos, esses módulos são integrados. Então você compra um produto, vem com uma nota fiscal, essa nota fiscal entra, vai para o seu estoque, gera o seu financeiro, gera a sua escrita fiscal, a contabilidade, e as informações vão trafegando por dentro da tua empresa, né? A L7, ela vem para poder ajudar a implantar essa ferramenta de uma forma mais tranquila, tá? Porque assim, ó, 78% dos projetos de software de gestão, eles atrasam ou fracassam. Por quê? Porque não existe hoje uma figura para poder fazer com que essa implantação seja mais fluida, com metodologia, com prazo, com processos, tá? Então a L7 hoje pega na mão do empresário, pega na mão dos colaboradores e coloca a ferramenta para funcionar de forma mais harmônica. Então hoje a L7 tem esse contexto dentro das empresas para poder fazer com que a empresa receba o RP de forma mais tranquila, tá? Essa que é a finalidade da L7. E a OME é a ferramenta, né? Uhum. É o software onde você vai lançar as informações, É o RP. tirar as informações, tirar os relatórios e fazer toda a gestão da tua empresa. Então a L7 é o grande orquestrador desse projeto, né? Tá Dentro vendo? das empresas. Eu não vou me ousar repetir seu nome, que né, não sei se é apelido, porque a rede social o pessoal usa às vezes tudo junto, tudo misturado, então coloca a abreviação. Mas muito obrigado pela participação, espero que ele tenha respondido. Muito Voltando lá na sua visão, na pergunta, né? Então que falamos impede a do empresa de governo, crescer? né? Então falamos do governo, então estamos sobre o mesmo sol, então a gente não vai mudar isso, então está fora do nosso controle, nós temos que aprender a conviver com isso. Mas tem a outra parte da pergunta, que é a parte da gestão. Essa sim, essa o empresário consegue controlar, consegue mudar e consegue otimizar. É aí que separa os empresários de sucesso dos empresários que fracassam. A falta de gestão. Então lá no início a gente falou das planilhas. Então, planilha de Excel não escala. Gestão profissional sim. Essa escala e te manda para mercados muito, muito maiores. Então, a minha resposta é gestão, Crispim. Então você precisa, como empresário, focar na sua gestão, focar no treinamento do seu pessoal, otimizar sempre os seus processos para que a sua gestão seja mais eficiente do que o seu concorrente. É assim que você vai ganhar dinheiro, é assim que você vai se sobressair, é assim que a sua empresa vai ter sucesso. Com a gestão profissional. Essa aqui é para arrancar pro capó do oco, hein? Essa aqui eu vou falar a verdade para você. A produção colocou essa pergunta na pauta aqui, eu não quero nem saber, eu vou só fazer a pergunta. Você acompanha empresas de diversos portes. Qual é o erro de gestão mais comum que faz negócios quebrarem, mesmo tendo um produto ou um serviço de qualidade? Olha, se vira, né? Se vira. Porque acontece muito isso, né? Brincadeiras à parte, né, Leonardo? Mas a gente vê, às vezes, você tá no baguncinho, às vezes você tá num lugar e fala, nossa, mas que comida gostosa, nossa, que atendimento perfeito. Às vezes, eu tô dando exemplo assim na parte gastronômica, mas tem outros serviços, você viaja, você fala, nossa, só que aí, de repente, do nada, 2 meses depois, 6 meses depois, você encontra a mesma pessoa, não deu certo. Por quê? Vamos lá, não existe uma resposta certa ou errada para essa pergunta, mas existem alguns aspectos que a gente pode analisar e trazer de uma forma mais estruturada, tá? Vamos falar mais pro lado assim, vamos fatiar, porque justamente você falou, não tem uma pergunta certa e errada, porque aí você tem que analisar internamente. Às vezes a pessoa parou por causa de saúde, às vezes, né, mudança, exatamente. Aí tem essa minoria, eu vou colocar, porque a maioria é tudo mesmo viés. É o mesmo viés, E aí, então vamos falar dessa maioria. Mas vamos lá. Semana passada, terça-feira passada, eu estava trocando uma ideia com um empresário de Sorriso, e ele falou assim para mim, Léo, eu abri um negócio, era muito legal o negócio que ele abriu, só que durou 4 meses, tá? Porque no primeiro mês ele faturou 50 mil, no segundo mês ele faturou 60 mil, e no terceiro mês ele começou a faturar 30, 20, e ele achou que ia quebrar e parou. E é justamente um ponto que eu tentei explicar para ele, que existe uma diferença muito significativa entre lucro e caixa. Isso é um ponto importante, tá? Você precisa ter, dentro da sua gestão financeira, tá? Dentro daqueles indicadores que eu te falei na outra pergunta, você saber equilibrar justamente isso, o caixa com o lucro da empresa, saber gerir DRE e fluxo de caixa. O segredo está aí. Saber onde está como estão os seus resultados e saber como o seu caixa vem funcionando e colocar cada uma dessas coisas. Então você receber no momento certo e pagar no momento certo. Esse acho que é um ponto fundamental para que você tenha
uma empresa que funcione. E o outro também, que eu chamo que são os emocionados, né? É aquela pessoa que se estoca muito. Ela imobiliza muito estoque, ou imobiliza muito a sua empresa, alavanca muito a sua empresa e acaba se perdendo no meio do processo. Então, se fosse hoje colocar 2 fatores, seriam esses: caixa, diferença de lucro ali e gestão de caixa, e a imobilização excessiva de produtos. Então, você ter o equilíbrio entre comprar no momento certo e vender no momento certo, para ter aquele ajuste, né, para você não ter uma elasticidade na compra, e você conseguir vender sempre no valor adequado e não ficar imobilizando muito dinheiro dentro do seu estoque. Eu acho que esses 2 pontos são fundamentais. Muitos empresários dizem que trabalha muito e ganha pouco. Cara, quem que fez essa pauta aqui? Eu tenho que conversar com essa produção minha. Estão pegando pesado comigo hoje, cara. Isso é problema de mercado ou é falta de indicadores no controle financeiro? Vamos lá, vamos usar o caso, né, que eu passei. E como que organiza, né? Porque o empresário, porque, tipo assim, aí volta no começo da nossa entrevista lá atrás. Eu virei empresário para mim poder ter uma vida mais tranquila. Ser dono. Tal, ser dono, tal, pá. E aí, às vezes, o cara acaba virando escravo do seu próprio negócio. Exatamente, né? Então, assim, a gente cai naquele case que eu passei, naquele caso que eu passei para vocês mais no início, né? Que é justamente isso. A falta de indicador é você tratar o seu negócio apenas com feeling, eu acho, tô sentindo isso, tô achando que o momento é esse, mas você não tomar decisão com base em dados, né? Acho que esse é o primeiro ponto para você ter essa sensação de que está trabalhando muito, está ganhando muito, mas também não está tendo retorno. Tá? Por quê? Porque a sua decisão hoje está sendo tomada na emoção, no seu sentimento, e as empresas não aceitam isso, o mercado não aceita isso hoje. Então, assim, quando você passa a ter um indicador, quando você passa a ter a sua decisão tomada em dados, aí sim, você acaba tomando as melhores decisões e consequentemente, você acaba entrando em negócios que te dão mais lucro, te dão mais margem. Então, o indicador hoje é fundamental. E sem um software de gestão, você não consegue um bom indicador e, consequentemente, você não consegue ter uma boa gestão da sua empresa, né? Pessoal, isso aí. Você está assistindo, tem um telefone na tela, rede social, clica, compartilha, vamos participar, que é por aí. Vamos falar um pouquinho do IA? Do IA, boa. Inteligência artificial. A inteligência artificial está mudando tudo, né? Sim. Na prática, qual empresa corre mais risco hoje? A que não usa ou a que acredita que o IA vai resolver todos os seus problemas? Porque tem essa também, né? Porque o ser humano... Essa pergunta é boa. Essa questão de achar que vai resolver tudo, isso aí desde a época de Noé, né? Tipo assim, já teve gente tomando pílula de farinha achando que era milagroso. Exatamente. E aí no empreendedorismo é diferente. Tem gente que acha que o IA aqui vai resolver a minha vida. Exatamente. Então, assim, hoje as 2 empresas correm risco. Tá? O correto é ter o equilíbrio, né? Então, hoje aquela empresa que não usa IA ainda faz, né, da forma como fazia nos últimos anos, ela está perdendo muito tempo, ela poderia estar atendendo mais clientes, poderia estar em outros canais de venda, poderia estar desenvolvendo novos produtos, mas ainda está perdendo tempo fazendo processos repetitivos que a IA hoje faz de forma espetacular. E aquela empresa que se apoia 100% na inteligência artificial, ela também está fadada a errar, porque a inteligência artificial ela é muito boa, porém, ela não resolve todos os problemas. Precisa ainda da supervisão de um ser humano. Então, por exemplo, vamos pegar historicamente o contexto da engenharia, né? Embora a gente tenha muitas ferramentas, muitas formas de fazer cálculo, nada substitui o engenheiro naquela supervisão. Por quê? Se ele errar ali algum cálculo, ou se a calculadora ou se a IA fizer algum cálculo errado, o prédio cai, pessoas morrem e os investimentos também vão por água abaixo. Então, a IA, quando bem utilizada com a supervisão humana, potencializa habilidades humanas. Aí sim, quando a empresa consegue casar o ser humano com o uso da IA de forma consciente, aí sim, você tem o potencial da IA sendo atingida e aí o seu negócio prosperando e escalando de forma mais rápida e mais acelerada, que é o que manda hoje nos dias atuais, né? Velocidade. Gente, o equilíbrio, ele é tudo, né? O equilíbrio é tudo. Isso aí em tudo, empresarial, pessoal. Quero mandar um abraço aqui
especial, né? Um amigo em comum nosso aí, o Andrei Brienne. Andrei Brienne. Ele tá acompanhando a live aí, tá assistindo aí a gente aí, mandar um grande abraço para ele, obrigado aí. A gente já vai para um breve intervalo, mas antes, vou te fazer uma pergunta bem... Eu tenho duas perguntinhas aqui antes. Vamos lá. Se hoje um empreendedor mato-grossense tiver 100 mil reais para investir, em qual área ou tendência de mercado você acredita que ele deveria prestar mais atenção? No investimento de 100 mil reais, vamos lá, mais uma vez, não tem perguntas, não tem resposta certa ou errada, mas assim, de acordo com o que eu vejo, né, eu investiria em 2 segmentos, tá, Crispim? Que eu acho que é importante, tá? 50 em cada? Não nessa proporção, mas pensar o seguinte, né? Se hoje a nossa tomada de decisão... Ou ela seria é baseada... viável, às vezes, o cara pegar também? A gente faz brincando, mas às vezes também não, corre. importante, Às vezes é um planejamento. Às vezes, vou pegar 100 mil, vou investir em um só. Às vezes você pode investir em 3 para não ter uma perca total. Mas aí eu vou colocar dois contextos que eu gosto muito, que eu invisto muito também, tá? Um deles é a inteligência de dados, né? Então você investir numa boa ferramenta, numa boa automação, para que você tenha o dado na hora que você precisa tomar a decisão, tá, Crispim? Esse é o ponto importante. Então você ter quando você está diante daquela grande oportunidade, você saber vou ou não vou, baseado em quê? Em dados. Então se você investir numa estrutura, se você investiu nessa transformação de dados, de dados em informação, você está investindo bem o seu dinheiro. E um outro ponto também que eu gosto de investir bastante é na experiência do cliente, tá, Crispim? Isso é importante. Você investir em como o seu cliente entra em contato com a sua empresa, como que o seu cliente tem uma jornada de compra dentro da sua empresa, uma jornada de uso do seu produto e essa retenção. Então você investir nessa experiência do cliente, desde a aquisição até a saída dele do seu negócio é fundamental, porque essas duas coisas, Crispim, vão entregar para o seu negócio prosperidade, escalabilidade e um futuro brilhante, porque você vai tomar a decisão correta e quando receber o seu cliente, você vai conseguir levar ele numa jornada onde ele vai querer sempre ficar comprando o seu produto ou fazendo o seu serviço de uma forma perene aí, cara. Então eu investiria dessa forma aí, esses 100 mil reais, cara. Tá vendo, pessoal? Aí, ó, uma dica aí pra vocês. E pra você que não sabe, não entende desse segmento, o homem tá aqui do lado aqui pra tomar um cafezinho. Cara, se você ligar lá, o café é por minha conta, tá? Tá pago, né? E tá caro o café, vai. Você conversa diariamente com empresários. Sim. O que está tirando o sono deles em 2026? Economia, mão de obra, tecnologia, sucessão empresarial ou falta de planejamento? Ou tudo isso que a gente falou? De tudo um pouco, né? Acho que desde que eu me conheço por empresário, né, por estar no mercado de trabalho, a mão de obra pode pegar todas as fotografias de crise dos últimos 10, 15 anos, você sempre vai ter uma mesma bandeira, né? Falta de mão de obra, né? Então esse déficit de mão de obra, ela é um problema latente de gerações, tá? E todos os empresários também, se você perguntar 3, uma delas vai ser a falta de mão de obra, né? Então esse é um ponto também muito importante também e que, né, gera déficit também nas empresas. Outro ponto também que eu acho importante a gente falar é sobre essa separação, principalmente no empreendedorismo, tá, Crispim? A gente fazer essa separação da pessoa física da pessoa jurídica. Aí o empresário fala assim, mas é o mesmo bolso, sou eu que pago. Cara, empresa é empresa, você é você. Defina os seus lados. Se fosse a mesma coisa, você operaria no seu CPF e não teria um CNPJ. Né? Faça um salário para você. Exatamente. Porque se você começa a separar isso, você começa a profissionalizar o seu negócio. E no empreendedorismo e na sucessão familiar, né, a gente fala do Mato Grosso, fala do agro, né, fala de grandes varejos que são passados de pai para filho, né? Se você tem essa separação muito bem feita, a chance de você... eu tinha clientes aí que estão no ramo, por exemplo, de varejo de vestuário masculino, estão há mais de 30 anos, 35 anos, né? Como que uma família dessa consegue, né, passar por tudo isso de uma forma estruturada? Por quê? Define muito bem. Pessoa física é isso, pessoa jurídica é isso, e cada um no seu quadrado. Cada um paga a sua conta, cada um recebe, então
a pessoa jurídica paga o salário para a pessoa física e você se planeja para viver dentro daquela realidade, né? Então, são pontos também que fazem com que as empresas cresçam, né, e tenham cada vez mais chance de dar certo nessas crises, né, como você falou, né, e que passe de geração para outra de uma forma saudável, que, né, as empresas sobrevivam a essas realidades que a gente vem vivendo. É isso aí. Bom, nós estamos aqui trabalhando, né, ao vivo, 9 horas, praticamente 8 horas e 49 minutos, né, 20 horas e 49 minutos. O Andrei tá lá também. Tô aqui trabalhando aqui, ouvindo vocês. É isso aí, ó. Ele tá não vendo? para, o Andrei é imparável. Produção, imparável. coloca na agulha aí aquele breakzinho aí, vamos faturar ali, molhar o bico e a gente já volta com o nosso último bloco e fechamento. Chama. Estamos de volta, gente. Chegamos à retinha final. Temos aí um pouco mais de 8 minutinhos, né? Agradecer aqui a presença do Leonardo. Muito obrigado. A gente falou um pouquinho hoje sobre empreendedor. Você que está nos acompanhando em casa aí sabe que todo mundo aqui no Brasil é empreendedor, né? Tem uns CLTs aí, mas tenho certeza que até quem é CLT já empreendeu ou pensa em empreender um dia. Então, toma um café, entre em contato. Redes sociais está na tela aí da L7, da OMIE. Entre em contato lá. Para fechar, Leonardo, olhando para os próximos 5 anos, qual empresa terá mais chances de desaparecer? A que não investe em tecnologia ou a que não investe em pessoas? Vamos lá, ó. Bem difícil essa. Bem difícil essa, mas assim, eu sou, apesar de ser do mundo da tecnologia, né, eu ainda acredito que as empresas que não investem em pessoas, essa tá mais tendenciosa ao fracasso, tá? Porque aquilo que eu falei, tecnologia é commodity, tá, gente? Você pode ter uma porrada de dinheiro, você vai lá, você compra na hora, a hora que você quiser, a tecnologia que você quiser, mas se você não tiver boas pessoas ao seu lado, né, com o mesmo propósito, com o mesmo engajamento, né, sendo capacitadas, né, e assim, tendo esses estímulos diários para viver o seu propósito, né, que é o que o empresário precisa, pessoas que acordem todo dia, que vivam o seu propósito, alinhados com o propósito delas, essas empresas não vão ter muito futuro nos próximos anos, tá? Isso é uma coisa que é notório, é comum, né? Então, invista em pessoas, que a tecnologia você compra, a gente implanta e tá tudo certo, mas quem faz a máquina girar são pessoas. Então, a tecnologia é aquela que une pessoas engajadas que queiram fazer acontecer e realmente façam com que essas empresas cresçam, né? Então, a tecnologia se compra e a cultura se constrói. Se constrói com o quê? Com pessoas, né? Então, esse é o ponto. Isso aí, pessoal. Para encerrar, um bate-pronto Bora lá. que a gente preparou. Eu vou falar vou fazer uma pergunta pro senhor. O senhor tem no máximo uma frase para responder. Vamos lá, vamos tentar. Vamos lá? Maior erro de um empreendedor? É não saber os dados da tua empresa, não ter as informações da sua empresa na palma da mão. Vender ou gerir? Gerir sempre, venda é consequência. Tecnologia ou pessoas? Pessoas em primeiro lugar. Home office ou empresarial? É aquilo que funciona para você, né? É aquilo que te gera resultado, não tem o certo nem errado, né? É aquilo que dá resultado para você, não é porque deu resultado pro Crispim ou pro Leonardo que vai dar resultado para você. Então essa tem que boa, testar, né? essa foi boa. Muito boa. Essa foi boa. Excelente, cara. Empreender no Brasil, coragem ou teimosia? Ah, os dois, né? Os dois, porque só quem empreende é quem tem coragem, né? Quem não tem medo, né? Vai encarar o desafio e a persistência, né? São os brasileiros, né? A gente não desiste nunca, né? Um hábito que todo empresário deveria ter? Buscar conhecimento. Esse é a essência de todo empresário, tá? Então, por exemplo, ainda mais agora, eu quero conectar, eu sei que estou fugindo um pouquinho do seu protocolo aqui. Tranquilo. Mas estamos na reforma tributária. Você que é empresário, foca aqui, ó. Você busque conhecimento da reforma tributária. Não espere o seu contador vir falar com você. Não espere o seu amigo. Cara, busque conhecimento e entenda da reforma tributária. Você conhecendo, você vai ser o rei da tua empresa, o rei da tua vida e vai conseguir gerir melhor. Então, Crispim, conhecimento, cara. Esse é o fundamental.
Uma palavra para definir um empresário de sucesso. Constância. Um empresário que é constante é um empresário de sucesso. Não é aquele que chega primeiro, não é aquele que faz mais rápido, mas é aquele que tem uma constância. Quem tem constância tende a ter sucesso de uma forma mais perene. Aproveitando essa última, gostaria que também você deixasse suas considerações finais, seus abraços, através das nossas redes sociais, né? A gente rompe barreiras. Final de semana o programa também vai estar na TV Mato Grosso, canal 27.1, para todos que estão nos assistindo. Se você pudesse deixar apenas um conselho para quem está começando a empreender hoje, qual seria? Vamos lá. Comece de forma estruturada com uma software de gestão. Esse é o ponto, tá? Então, todo mundo que abre um CNPJ acha que sistema é só para empresa grande, para empresa média, e acaba cometendo um dos grandes erros, que é não controlar as informações da sua empresa. Um bom cadastro de cliente, um bom cadastro de contas a pagar, de contas a receber, de produtos, de mercadoria, né? Para você já começar de forma estruturada. Esse é o fundamental. E hoje, a tecnologia ela é muito barata para quem busca, tá? Não existe hoje ferramentas que têm um custo muito acessível, tá? Todo mundo acha que software é caro, que é isso, mas não. Acompanha o seu crescimento, acompanha o seu momento, mas não deixe de ter uma ferramenta de gestão, tá? Então a L7 está aí, a OMIE está aí para te ajudar nesse desafio. Você não está sozinho, tá, ô empresário? Olha aqui para mim. Você não está sozinho, cara. Você que é uma mulher, você que é um homem, né? E tá aí, cara, vá em busca de se estruturar, porque só assim você vai ter uma empresa perene, tá bom? Eu queria aproveitar, né, para agradecer esse momento, né? Tão difícil a gente ter um espaço para falar sobre gestão, falar sobre tecnologia. Geralmente é um assunto meio chato, né? Geralmente é um assunto que as pessoas não gostam de falar muito, não rola muito no churrasco, não rola muito em outros pontos, né? Então quando a gente tem Quando vai falar momento... de empreendedorismo, a pessoa só sabe reclamar, nem conversa. Exatamente, cara. E é uma área que eu amo tanto, desde a minha época de faculdade, Crispim. Eu sempre me vi fazendo isso, né? Sou formado em ciência da computação, tenho pós-graduação em vendas, em gestão de projetos e também em gestão de empresas. Então, eu uni todos esses mecanismos para poder trazer para o empresário uma máquina de guerra para ele poder enfrentar realmente esses desafios que é ser empreendedor dentro do Brasil. Quero agradecer aos meus clientes ao longo desses 20 anos, né? Tantas amizades que eu fiz, tantos projetos que eu estruturei, né? E hoje está todo mundo aí usando a ferramenta de uma forma consciente, de uma forma estruturada, né? Agradecer também aos meus colaboradores, né? A minha família também, que sem eles eu não estaria aqui hoje, né? Fazendo o que eu faço, né? E eu tenho um privilégio, né? De fazer aquilo que eu amo, né? Quantas pessoas hoje pode falar que faz aquilo que ama, né? Aquilo que você ama o que você faz, né? Vem de geração. Então, somos seres humanos privilegiados por conta disso, porque a gente tem essa base, esse alicerce. Então, quero deixar um abraço também para todo Mato Grossense. Não sou daqui, mas eu amo o Mato Grosso de paixão, tá? Estou aqui há mais de 30 anos, esse estado que me deu tudo que eu tenho hoje, e eu quero retribuir todo o meu trabalho aqui nesse estado que eu tanto amo. Obrigado mais uma vez, tá? Uma boa noite. E eu me coloco à disposição do seu negócio para que você prospere cada vez mais, junto com a L7, junto com a OMIE, junto com o Leonardo. E obrigado mais uma vez, cara. Nós que agradecemos para você estar nos acompanhando, as redes sociais estão na tela, tá? Entre em contato, de antemão, você não precisa ter nenhum funcionário, às vezes você mesmo que é dono de casa, você que faz bolo, salgado, independente do seu segmento. Ah, Crispim, eu trabalho aqui, eu faço personalização de camiseta. Cara, você está começando agora, hoje você está fazendo aí na sala da sua casa, seu filho está maior, você colocou ele para dormir com você, pegou o quartinho dele para fazer ali a estampa da camiseta, o seu empreendedorismo. Conversa com o Leonardo, vê lá, ele vai fazer um planejamento adequado do tamanho da sua empresa para você crescer e desenvolver. É para isso que serve a OMIE e para isso que a L7 está aí, tá, pessoal? Para a gente encerrar, agora é um quiz que eu faço. Eu separei 5 palavrinhas. Perdão. Eu separei 5 palavrinhas. Eu vou falar uma e você tem, no máximo, uma outra palavra para falar o significado pro senhor. Vamos lá? Vamos lá. Esse é o quiz do Crispim. Empreendedorismo. Coragem. Saúde. Busca constante. Felicidade. Felicidade
Cara, é você fazer aquilo que você ama. Família. Tudo. Deus. Em primeiro lugar. Leonardo, uma última pergunta. O que é a vida? A vida é você estar nela com um propósito e você impactar as pessoas de forma positiva sempre. Tá? Onde você estiver, o que você estiver disposto a fazer, você impactar o outro de forma humana, de forma empática, para que você deixe nesse mundo um lastro bom e que você consiga ser um ser humano agradável e conseguir transitar em todos os meios e ser uma pessoa querida e benquista por conta daquilo que você faz pelos outros, não pelo aquilo que você quer para você. Eu acho que a vida é isso. Leonardo Castro, o que é a vida? A vida é um grande desafio que ninguém sabe como jogar, que ninguém sabe como lidar, e a gente está em constante aprendizado. Então é um acúmulo de habilidades, de erros e acertos, onde você precisa no final tentar ter mais acertos do que erros. Acho que a vida é isso. Meu amigo, muito obrigado. Que Deus te Obrigado, abençoe. cara. Amém. E para Todos você que está nós. nos assistindo, chegamos ao final de mais um. Né? Primeiramente, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A cada um de vocês que nos acompanhou até agora, eu vou ficando por aqui, a produção também. E se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau.